Graça e paz. Uma homenagem mais bonita que a outra, não é? Eu não sei quantos viram o que eu escrevi no Face. Eu nunca faço isso, mas hoje eu dei uma inspirada. Assim, Senhor, aí fui ligeira essa mensagem e eu quero escrever. Então, e mais ou menos assim, mãe é algo meio louco. 24 horas por dia pensa nos filhos. Até quando dorme, nós os admiramos. E ser mãe é isso. É sentir o que o outro sente, mesmo em silêncio. Quem tem vários filhos, tem uns, né, mais falantes e alguns outros mais quietos. E a mãe consegue entender os seus filhos, até aquele que fica em silêncio. E eu fico a pensar, como eu seria sem ter os meus filhos? Então, eu agradeço a Deus o privilégio dele ter me concedido ser mãe. Então, essa homenagem especial aos meus filhos, por meio de Paulinha, que está aqui junto com o Fernando e os filhos dos filhos, e também para cada mãe aqui. Que mãe não dá para entender, não dá para explicar. Falem de mim, mas não falem deles. É ou não é? Pode até estar falando a verdade, mas não dá certo. O coração da gente dói. Por isso que mãe não dá para explicar. E eu sou muito feliz por ser mãe. Eu me lembro de uma experiência, e na lição de hoje, falando sobre meditação, sobre busca a Deus, eu me lembro que quando nós estávamos em Jaguaquara, o Júnior tinha 15 anos, o Guilherme 14, o Jonatas 12 para 13 e a Ana Paula 9. E o Júnior já estava no ensino médio, o Guilherme no ensino médio, e eu acordava às madrugadas chorando, dizendo, Senhor, eu não sei como será da minha vida ter que mandar Júnior e Guilherme para Salvador sem eu estar junto. E eu chorava. Uma vez eu liguei para o meu irmão, e o meu irmão falou, sabe qual é o seu problema? Você é materna demais. Você é muito materna. Mas eu suplicava a Deus, e eu quero dizer para as queridas mães aqui presentes, de acordo com a lição do EBD de hoje, medite na palavra, porque Deus responde. E de uma forma extraordinária, milagrosa, o Arno é convidado para ser secretário executivo aonde? Em Salvador. E nós mudamos para Salvador, e eu não precisei deixar meus filhos sozinhos aqui. Deus faz assim. Então, ser mãe é algo que não tem explicação. Eu sei que existem algumas famílias disfuncionais em que tem mães que não nasceram para ser mães. A menina que está conosco há 15 anos, a Gal, Cristirene conhece, Fernanda conhece, a Gal que está sempre lá em casa. E ela me disse sobre a cunhada dela, que nós oramos por ela e ela veio a falecer. E a dor maior dessa jovem mãe, com 2 filhos, que ela não conseguiu superar, foi a mãe dizer que ela gerou essa filha, mas não sentia que era a filha dela. E teve a infelicidade de dizer isso para alguém, e a menina escutou. E ela, com as coisas da vida, certamente estava em depressão, mas Gal sempre fala, ela não conseguia tocar nesse assunto de tanto que ela chorava. Uma adulta, já mãe de filhos adultos, filho advogado, outro filho na faculdade, não conseguiu superar isso. Então, algumas mães disfuncionais, mas não é o caso nosso da mãe cristã. Muito bem, mas o que eu vou falar é para as mães, mas é para os pais, é para os filhos. E tem o título assim, é tempo de semear fidelidade nas relações familiares. E aí, como ali está muito longe, eu não consigo enxergar, eu quero que vocês leiam para mim isso aqui, esse versículo. Bora lá? Fidelidade. Fidelidade
É tempo de semear fidelidade nas relações familiares. Pode passar, por favor. E o que é fidelidade? O significado do nome fidelidade é a qualidade ou a característica de ser fiel, leal, confiável, comprometido com algo ou com alguém. O nome fidelidade tem origem latina e é derivado do termo fidelitas, que significa fidelidade. É um nome que remete à honestidade, integridade e compromisso com valores e princípios. Jussara, mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Então, fidelidade é compromisso. E nós vimos no texto bíblico que falava que Deus é fiel. E outros textos que eu quero falar aqui para vocês. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 16, 17. Quando somos fiéis em nossos compromissos, estamos também demonstrando da nossa confiança na providência divina. A Bíblia nos ensina que Deus é fiel e que Ele cumpre suas promessas. Portanto, ao sermos fiéis em nossos compromissos, estamos imitando o caráter de Deus e refletindo sua luz no mundo. Pode passar, Kaique. É aqui. Muito bem. Resultado em nossas vidas. O que acontece quando uma mãe, um pai, ensina os seus filhos sobre fidelidade? O mundo está perdidaço. Nós sabemos disso. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eu escutei um índice de uma jurista essa semana. Eu queria até passar aqui, mas eu fiquei preocupada que o YouTube não ia deixar. E ela estava dizendo que o índice de suicídio de adolescentes está o segundo maior do mundo. O segundo maior do mundo. E uma das coisas que ela coloca é porque as crianças, os adolescentes, eles não estão encontrando em sua casa fidelidade. Como assim, Jussara? Quando a gente é fiel, o que diz o texto? Confia na providência de Deus. Porque Deus, Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel. E o ambiente vai ser que tipo de ambiente? A pressão vem sobre os nossos filhos. Às vezes, agressões, bullying, desrespeito, zombando da crença deles. Então, eles ficam meio, vamos dizer assim, em crise. Chega em casa, senta e vai bater um papo com o pai e a mãe, e a família fiel, que obedece os ensinamentos de Deus, vão ter paz e a criança sai revigorada. Eu me lembro que em 74 ainda estávamos no regime dito regime do militarismo, né? Da ditadura. E eu me lembro que quando eu chegava da faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu falava, pai, está acontecendo isso, isso, isso. E meu pai, com muita sabedoria, dizia assim, minha filha, não comente, não discuta, não fale sobre esse tema, converse com seu pai aqui em casa. E era o que nós fazíamos. Nós sentávamos e conversávamos com meu pai. Isso dá estabilidade para os filhos. Isso dá estabilidade para a mulher e para o marido. Então, vamos ver os resultados de uma família que é fiel. Leiam para mim, por favor. Primeiro, somos calmos. Somos calmos. Repita assim, minha mãe de hoje aqui. Eu sou uma mãe calma. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. 2, não andamos murmurando.
Não andamos murmurando. A criança que presencia mãe e pai reclamando todo o tempo faz um mal tremendo, contamina o ambiente. Isso é falta de confiança em Deus. A sua fé, fidelidade aos ensinamentos do Senhor. Tem que ter na prática, não foi isso que aprendemos no EBD hoje? A prática vai mostrar o nível de fé que temos com esse Deus e o nosso compromisso de honrar os ensinamentos de Deus. Então, segunda coisa, eu, mãe, não murmurarei. E está fraco demais. Eu, mãe, não murmurarei. Mas eu quero dizer que é só substituir mãe por pai, que também dá certo. Eu, pai, não murmurarei. Amém. Continuando, o coração fica em paz. O coração fica em paz. Filho, eu, filho, não murmurarei. Ah, todos os adolescentes, vamos lá. Eu, filho ou filha, não murmurarei. Amém, amém. Casa que honra a Deus. Terceiro, o coração fica em paz. Aí os adolescentes chegam em casa, quem tem filhos jovens, no caso de Luiz já está com o Alexandre na faculdade, ou já formado. Gorete, Fernanda, que tem jovens também, serve para eles também. Então, se eles vêm com um conflito, mas o coração da mãe, do pai está em paz, eles recebem aquele conflito lá de fora, mas entrando em casa, o rostinho modifica depois que dialoga com o pai e a mãe. Né, Fernanda? Não é, Bia? Eu quero dizer para vocês que nós temos um novo grupo, Jovens com Atitude. Fiquem de pé os Jovens com Atitude, por favor. Cadê Jennifer e Bebel? Estão trabalhando, já vendo? Jovens com Atitude já estão trabalhando. Pode sentar. Orem por eles. Nós vamos fazer muita coisa boa, né, Alexandre? Logo, Alexandre vai ser o presidente desse grupo. Eu sinto isso. Amém. Continuando aqui. Nosso semblante expressa alegria e fé. Uma vez alguém disse assim para mim: ah, você tem síndrome de Poliana, tudo está sempre bom. Não é que tudo está sempre bom, não. Nem sempre está bom, né? Mas eu prefiro ver o lado bom. E tem dado certo. E tem dado certo. Muito bem. Então, resultados, um pouquinho, Kaique. Resultados em nossas vidas. Então, coloque, como foi dito na lição hoje, se coloque. Eu serei calmo, ou calma, vamos lá? Segundo. Terceiro. Quarto. Será que entre nós tem alguém que vive com semblante sempre fechado? Precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar. E eu vou dizer uma coisa para as mamães de adolescentes. Adolescente é um bicho estranho. Ele é complicado. Mas os adolescentes são eles, não vocês, os pais. Então não tem atitude de adolescente com seus filhos. Tem atitude de mãe e pai. Isso dá estabilidade ao adolescente e ao jovem. Não entra na vibe, não. Eu já contei aqui, chegou uma menina lá no consultório, eu precisava falar com ela sozinha, lá vem ela arrastando o filho de 6 anos, e eu falei para ela, eu não disse para você que hoje eu só queria você, que o diálogo é com você, mas o que eu ia fazer? Ele disse que vinha. Uma criança educando uma criança. Adolescente não precisa de pai e mãe adolescente, não. Adolescente precisa de pai e mãe. Bora adiante, por favor. Leiam para mim esse texto ali, fiel. Primeira Coríntios 1:9.
Jesus nos chamou para comunhão com Ele. E nessa comunhão eu conheço a Deus. E nesse conhecer a Deus, eu quero ser fiel aos ensinamentos de Deus. Porque eu quero a minha família bem. A minha família bem. Eu vou pedir para o meu marido ler esse aqui, por favor. Desculpa, pastor Arno, para quem está ouvindo de fora. Em um contexto mais amplo, a fidelidade aos compromissos também se relaciona com a nossa missão como cristãos. Somos chamados a ser luz e sal da terra. Isso implica em sermos fiéis em nossas ações e palavras. A maneira como cumprimos nossos compromissos pode impactar a vida de outras pessoas e ser um testemunho do amor de Cristo. Amém. Que maravilha. Que maravilha. Adiante, por favor. Então, o que diz esse texto ali? Ser luz. Repitam comigo. Ser luz, ser sal, ser testemunha da mensagem de Deus, ser fiel nas ações e palavras. Ô mãe, você compra isso para mim? Tá, filhinha, eu compro. Chegou em casa, a criança, mãe, você comprou? Ah, meu filho não deu, outro dia eu compro. Para que disse que ia comprar? Diga que não vai comprar. A minha neta sentou ali do meu lado ainda há pouco e me pediu uma coisa. Eu falei, eu já falei que não vou dar. Né, minha neta linda? Entre eu e ela, nós sabemos. É duro de dizer? É. Mas diga. Agora, se disser que vai comprar, se vire. Ninguém mandou você dizer que ia comprar. Isso é falta de fidelidade a Deus, dos compromissos com Deus, da palavra. Diga que não vai dar. Quando eu saio com os netos, eu digo assim, bora fazer um acordo aqui. É X para cada um hoje. Mas e se não sei o que? Aí vem, né? Eles têm uma habilidade matemática nessa hora, que é uma coisa extraordinária. Eu vou, e se juntarmos todos esses pedaços, a gente pode fazer isso? Bom, tudo bem. Juntou esses pedaços, está dentro disso? Diga, não posso ou eu posso. Vou fazer ou não vou fazer. Isso é fidelidade na família, é semear fidelidade. Eu não sei se eu já contei um caso aqui de um filme, não sei, vou repetir. Teve uma nevasca em Nova York e um menino foi para uma turnê de ciência, de matemática, numa outra cidade, numa outra universidade. E essa nevasca matou muita gente, teve problema de trânsito na estrada, e aí eles tiveram que começar a queimar livros na biblioteca, e estava 40 graus abaixo de zero, algo assim inimaginável, né? Uma coisa assim. E aí os colegas começaram a dizer que iam morrer, e eles tacam o livro lá, um que era mais acadêmico, vai queimar os livros. Eu queimo os livros, mas fico vivo, quero nem saber. Um deles virou e falou assim, nós vamos morrer. Aí o protagonista do filme, o jovem, virou e falou assim, sabe por que nós não vamos morrer? Porque o meu pai me disse que quando eu estivesse em perigo, pensasse nele que ele ia me socorrer. E o meu pai vem me socorrer. E depois de uma determinada hora, o pai chega lá, fazendo manobras para conseguir passar pela nevasca, e aí quando ele vê o pai, ele abraça o pai e vira para os colegas e fala assim, eu não te falei que o meu pai vinha. Isso é fidelidade na família, é semear a fidelidade. Os filhos precisam acreditar no pai e na mãe, de verdade, de verdade. Os nossos filhos, de vez em quando, falam assim, principalmente os 3 meninos, porque eu cortava o cabelo deles igual, eu comprava a blusa igual, eu comprava a bermuda igual, na hora de cortar o pão eu media com a fita métrica, e ele fala assim, mãe, o seu senso de justiça me irritava. Com medo de dizer, deu mais para esse, deu menos para esse. Né? E eu me arrependo dos cabelos de cuia que eu cortava, eu mesma era a barbeira, então ficava uma maravilha. Mas esse título eu tenho, minha mãe, o seu senso de justiça. Isso é muito bom ouvir dos filhos. Do pai nem se fala, né? Do pai, eles
Eles certamente virão para os 80 anos do meu marido, para os 70, 2 não podem vir. Eu tenho que abrir o meu coração como mãe, porque o pai é sempre pai, né? Amém. No Dia das Mães, nós também podemos homenagear o pai, né, Rogério? Amém, Rogério? Vamos lá. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Eu falo lá em casa direto isso. Menino, o trabalho dele é estudar. É estudar. Não é querer ter as coisas, eu vou dar um jeito de arranjar dinheiro para comprar aqui. Não se preocupe em querer as coisas apressadamente. Isso não dá certo. O momento dos adolescentes e dos jovens é estudar. E a gente que se lasque para dar isso para eles, que é obrigação nossa do pai e da mãe. É obrigação nossa. Ah, meu filho dá muito trabalho. Por que que teve? Agora assuma. A responsabilidade é minha, é do Arno. Ainda é nossa, bem? Acho que mais não, eles já estão grandinhos, né? Mas mesmo assim, de vez em quando eu estou me metendo que eu não devia fazer, mas o Senhor está melhorando a minha vida. E isso é ser mãe, viu? Ser mãe é uma coisa séria. Por favor, Priscila, lê ali para mim. Tem que dar um microfone. Ah, está aí. Pode ler. Quando demonstramos fidelidade, estamos não apenas honrando nossos compromissos, mas também glorificando a Deus. Isso nos leva a refletir sobre a importância de sermos intencionais em nossas ações e de estarmos sempre prontos para servir ao próximo, cumprindo assim o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos adiante. Obrigada, Priscila. Então, a fidelidade se torna um exemplo a ser seguido. Além disso, a fidelidade aos compromissos é um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. Eu acho tão bacana algumas frases de mãe que o filho chega, mas está todo mundo lá. Mas você não é todo mundo, né? Paulinha, nós estávamos falando isso ontem no nosso encontro de família. E quantas frases a mãe chata fala, né? Mas é para falar mesmo. É para falar mesmo. Então, aqueles que nos cercam vão perceber que tem alguma coisa diferente na nossa família. Uma outra amiga disse para mim essa semana que a vizinha ficou chateada com ela porque o filho dela, dessa vizinha, chama o filho dessa minha amiga para ir brincar lá embaixo. E ele sabe que só sai para brincar sexta-feira. Até sexta-feira é estudo, boa alimentação e dormir cedo. Estão entendendo? Pai e mãe não é colega de filho. Esse momento é de estudo. E o que aconteceu? Porque a mãe tomou as dores do filho, achando que o filho da amiga não ia brincar porque tinha algum preconceito. Não era. Ela falou, não, não é isso. Primeiro que eu quero proteger o meu filho da convivência lá embaixo, aí, no prédio, né? E aí eu me lembro do Salmo 1. Como é que diz o Salmo 1? Zé sabe o Salmo 1 direitinho, né, Zé? Não é? Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o menino que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, antes disso, tenho prazer na lei do Senhor, nela dia e noite. Mães aqui presentes, pais, se não é o filho, não é para sair, não vai sair, ponto final. Aí, esse filho dessa minha amiga chega em casa falando um palavreado diferente, uns gestos diferentes de, vamos dizer assim, comunicação não verbal, de falar um palavrão. E ela falou, menino, o que é isso? Por mais que nós nos dedicamos aos nossos filhos, o mundo está aí, ensinando porcaria. Por isso que a gente deve evitar. Eu me lembro no meu tempo de menina, eu e meus irmãos, nós ficávamos na calçada, brincávamos, corriam, brincava de pique-esconde, de amarelinha, e minha mãe e meu pai olhavam assim da janela. Vai fazer isso hoje? Não dá, queridos, não dá. Então,
nós que somos fiéis aos compromissos, principalmente ao compromisso com Deus, e temos um compromisso com os nossos filhos, nós precisamos ser firmes. E a vizinhança, as pessoas que nos cercam, vão dizer, poxa, como vocês são diferentes. Muito bem, a fidelidade aos compromissos é uma expressão do nosso amor por Deus e pelo próximo. Adiante, por favor, Kaique. Qual é o reflexo na sociedade? Ser intencional. Eu não faço de qualquer maneira. Não, eu não faço. Eu tenho uma intenção. Eu sei o que Deus me ensina. Eu sei o que a palavra de Deus me exorta. Então, eu tenho uma intenção quando eu faço isso. Meus filhos não vão sair. Os meus filhos vão estudar. Os meus filhos têm hora para dormir. E lá adiante, os filhos vão dizer assim, obrigada, Senhor, obrigado, Senhor, por meu pai e minha mãe terem cuidado de mim. Isso que vai ser a resposta e, vamos dizer assim, a aprovação de Deus com as nossas vidas. Segundo, prontos para servir ao próximo. Nós precisamos estar prontos para servir ao próximo. Por meio do amor, por meio da fidelidade, por meio do compromisso. Uma pesquisa de psicólogos a respeito das pessoas que têm algumas atitudes. Aí entra nisso aqui, prontos para servir ao próximo. E uma das coisas, fizeram um estudo daquelas pessoas, não sei vocês, mas eu e o Arno e os nossos filhos, naturalmente, acabamos de comer no shopping, a gente ajeita tudo, joga o lixo no lixo, o Arno às vezes leva a bandeja lá no local. Muitas vezes, quando estamos passando pelo caixa, isso é natural nosso. A gente ajuda a menina do caixa, eu fico com dó dela ficar pegando peso o tempo todo ali. Ensacamos as nossas compras no tempo que tinha quem ensacasse. Nós fazíamos isso. E aí, sabe o que a pesquisa diz? Características de pessoas generosas e humildes. Eu não fazia para falar que eu sou generosa, nem que eu sou humilde. A pesquisa é que diz isso. Nós, cristãos, precisamos expressar ao próximo com as nossas atitudes que somos diferentes. Somos diferentes, queridos. Então, isso vem da onde? Fidelidade a Deus. Fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade ao conhecimento de Deus. Terceiro, expressa o amor de Deus ao próximo. Além de se preocupar com o próximo, ainda vai expressar também o amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês estão na rua e alguém aborda você pedindo alguma coisa, o que você faz? Você dá um dinheiro quando pedem? Compra uma coisa no mercado quando pede? Cada um sabe o que fazer. Eu, às vezes, e o Arno, nós damos alguma coisa que pede no supermercado. Dinheiro nunca, porque a gente não tem mais dinheiro. Engraçado que eles têm Pix também, né? Mas dinheiro, a gente nunca está mais com dinheiro, né? Mas eu nunca deixo de perguntar, da onde você vem? Por que você está fazendo isso? Semana passada, uma turminha de uns 9, 10 anos, pedindo caixas fechadas de pirulito, de chiclete que iam vender em barraquinhas, né? Mas eu e o Arno ficamos numa insegurança. Mas eu falei, meu Deus, e se for verdade? Aí compramos uma caixinha, não me lembro de quê. Mas perguntei para ele de onde ele vinha, por que ele estava fazendo isso. Porque não é só você ajudar dessa forma. Quem sabe a sua palavra vai tocar no coração dessas pessoas e elas podem mudar, não por minha causa, mas pelo que a gente diz. Então, demonstrar o amor de Deus ao próximo. E o que vai acontecer? Os filhos que nos acompanham vão olhar para a gente e vão seguir o modelo de fidelidade.
O modelo de dizer para o filho, agora não posso não, mas confie em Deus, ora meu filho, entregue a Deus. E Deus no tempo certo vai fazer acontecer. Um outro caso também que eu já contei aqui, vou só repetir. Entrei numa loja e a balconista falou, meu Deus, o que foi? Está vendo esse que saiu agora? Eu vi o esforço desse pai. Mas a menina fez um escândalo na loja tão grande que o pai deu um presente que vai levar 10 vezes para pagar o que a menina queria. Isso faz mal para a criança e você não é pai ali. Você está entrando na vibe da criança. Não posso, não posso, posso. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Ainda não acabei não, Kaique. Ame ao próximo como a ti mesmo. Vamos repetir? Então, esse amar ao próximo como a ti mesmo, você precisa estar bem fidelizado com Deus para saber o que isso significa. Amar ao próximo não é dizer sim para tudo. Amar ao próximo não é acabar com a sua vida, não ter mais vida pessoal para atender os desejos dos outros. Não. Amar ao próximo é se respeitar, é confiar em Deus e agir. Por favor, outro aspecto importante da fidelidade aos compromissos é a necessidade de autoavaliação. É fundamental que, ao nos comprometermos com algo, façamos uma reflexão sobre nossas capacidades e limitações. Pode passar? A fidelidade não significa apenas dizer sim a tudo, mas sim saber quando e como nos comprometer de maneira que possamos honrar esses compromissos. Vou estar lá, conte comigo. E o filho está vendo. Quando chega no dia, ô mãe, ô vó, não vai? Ah, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Então é melhor dizer, vou pensar de estar lá ou não. Porque os filhos estão vendo. Os filhos estão vendo. Então, semear fidelidade no lar. Adiante, por favor. A fidelidade... isso aí. Então, em um mundo que muitas vezes valoriza a superficialidade e a deslealdade, a fidelidade se destaca como um testemunho do amor de Cristo em ação. Portanto, ao refletirmos sobre o que é fidelidade aos compromissos, somos desafiados a viver de maneira que honre a Deus e que edifique aqueles ao seu redor. É esse o meu desejo nessa noite, que a gente faça uma análise. Eu estou sendo fiel? Eu estou prometendo coisas que eu não podia cumprir? Eu estou me endividando porque eu desejo dar algo para alguém? De coração, porque eu amo, porque eu quero bem, porque eu gosto. Autoavaliação. Verifique, porque a fidelidade Deus requer de todos nós. Então, quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar? Quanto a mim, eu e minha família. E esse versículo lindo, 1 Coríntios 4, 2. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que eu, como mãe, seja encontrada fiel. Meu marido, como pai, seja encontrado fiel. Os filhos também precisam ter palavras. Já fez a tarefa? Fiz, mãe. Aí quando vai ver lá, tem 5, 6 tarefas atrasadas. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu vou falar uma coisa aqui da minha nora. Chegou para o filho e o filho veio com essa vibe. Não tem dever não, mãe. Tem dever não, mãe. Quando a mãe foi ver, 30 dias de castigo. 30 dias. E o castigo foi relacionado à tecnologia. Depois, a mãe dela falou assim, você não acha que você deu um castigo muito longo? Porque castigo longo acaba nos desmoralizando, porque a gente não consegue, acaba quebrando o galho. Então é melhor dar 2 dias, 3 dias. Mas ela falou, eu achei que eu exagerei, mas agora que eu falei, eu vou cumprir. E ele ficou 30 dias.
fidelidade na palavra, fidelidade nos compromissos. Fidelidade. Então, o que Deus requer da gente como bons despenseiros? Que nós, cada um de nós, sejamos encontrados fiéis diante de Deus. E essa tem sido a minha busca. Tem sido a minha busca. E cada um sabe o seu ponto fraco. Peça a Deus, medite na palavra dele, e Deus há de nos ajudar e nos abençoar. Feliz Dias das Mães, feliz mês da família. Muito obrigada ao Ministério da Família pelo lanche lindo para o Dia das Mães, de coração, muito obrigada. Muito obrigada, meu Deus, pelos meus filhos e filhas e filhos dos filhos que concedeu a mim e ao Arno. Deus abençoe.